Olá, meu nome é Joyce. Estamos com mais uma aula do projeto que tem como título Simplificando a Análise Combinatória do Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano. E hoje nós estamos com a nossa 7ª aula. Iremos falar sobre permutação com repetição. Antes de nós começarmos a falar sobre permutação com repetição, iremos fazer uma breve introdução sobre o que seria a permutação simples. Então, acredito que vocês já tenham visto o vídeo sobre permutação simples. E só para fazermos uma introdução mesmo, iremos ver um pouquinho. O que é a permutação? Permutação é uma técnica de contagem utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito. Então, usamos essa técnica para determinar quantas maneiras possíveis existem para ordenar o número de letras, o número de elementos de um determinado conjunto. Então, por exemplo, de uma palavra. Então, quantas maneiras eu posso organizar essa palavra? Então, por isso que existe a permutação. Essa técnica, ela faz parte de um campo da matemática, que é o campo que nós estamos estudando, que é a análise combinatória, que destina a conhecer e contar os diferentes modos de organizar os conjuntos e seus elementos. Então, essa técnica é para que a gente possa fixar melhor e organizar melhor a permutação. Então, a fórmula da permutação simples é Pn igual a n fatorial. E um exemplo só para nós fixarmos é quantos anagramas existem na palavra pato. Então, P4, que no caso são quatro letras da palavra pato. Então, vai ser 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, temos aí 24 maneiras de organizar as letras da palavra pato. Então, se a gente fosse fazer de forma manual, conseguiríamos fazer, mas demoraria um tempo ou às vezes não conseguiríamos chegar nesse resultado. E entrando na parte de permutação com repetição, a permutação com repetição é uma permutação com elementos repetidos, como o próprio nome já está dizendo, né? Se repetem. Acontece quando em um conjunto de n elementos, alguns desses são iguais. Então, a fórmula para determinar o número de permutações com repetição dividimos o fatorial do número total de elementos, o número de letras, por exemplo, de uma palavra, o número total, pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem. Então, se tiver 2 letras que se repetem na mesma palavra, então a gente vai fazer o produto desses elementos e conseguiríamos chegar num resultado. Então, a fórmula da permutação com repetição é Pn ABC igual a n fatorial vezes a fatorial vezes b fatorial vezes c fatorial. Aliás, n fatorial dividido por a fatorial vezes b fatorial vezes c fatorial. Que no caso, esse a, b, c são os números dos elementos de cada tipo que se repetem. Então, Pn é o número de permutações de n elementos, o número total. ABC são os números de elementos de cada tipo que se repetem. E n é o fatorial do número total de elementos. Então, para nós fixarmos melhor, a gente vai ver alguns exemplos para podermos identificar e usar a fórmula. Então, vamos determinar quantas permutações existem para a palavra ovo. Então, para facilitar, vamos colorir as letras. Então, essa forma que eu usei para colorindo as letras
estamos fazendo na permutação simples. Então, na permutação simples, temos 6 formas de organizar a palavra com as letras ovo. Então, a palavra ovo com essas letras. Então, são 6 maneiras na permutação simples. E já na permutação com repetição, que é a fórmula exata que nós vamos usar, só são 3 vezes. Por quê? Porque é o número total de letras, 3 vezes, dividido pelo número das letras que se repetem. Então, a letra O se repete 2 vezes. Então, vai ser 2 fatorial. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial. Então, vai ser 6 dividido por 2 igual a 3. Então, em vez de ser 6 vezes, 6 maneiras de organizar as letras da palavra ovo, só serão possíveis 3 vezes, porque o O se repete 2 vezes. Outro exemplo bem simples, mas que dá para nós fixarmos, é quando definiremos o número de permutações para a palavra banana. Então, já na palavra banana, a gente vê que as letras se repetem. Então, não é só uma letra, 2 letras. Então, a gente vê que o A se repete 3 vezes e o N se repete 2 vezes. Então, PN. Então, sempre a gente vai colocar as letras que se repetem em evidência na fórmula, que no caso é o A e o N, igual a 6 fatorial, porque é o número total de letras, dividido pelo produto das letras que se repetem. No caso, são 3 fatorial, porque o A se repete 3 vezes, vezes 2 fatorial, que é N se repete 2 vezes. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. E por que a gente não foi o 6 fatorial até o final? Porque dá pra gente fazer uma simplificação aí no 3 fatorial com 3 fatorial de baixo. Então, a fórmula vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1. Então, vai ser 120 dividido por 2, que é igual a 60. Sendo assim, o número de permutações para as letras da palavra banana é igual a 60. Então, já pensou se a gente fosse fazer 60 vezes, 60 maneiras de forma manual, colocando letra por letra até chegar no resultado? Então, seria um tempo que às vezes a gente não tem. Por exemplo, numa prova, a gente não tem esse tempo todo para estar organizando isso. Ou até mesmo em uma atividade de fixação. Então, por isso que usamos a fórmula da permutação com repetição. E outro ponto a ser observado é nós temos que observar em Enem, em provas, o momento certo de usar cada fórmula, porque a permutação simples a gente usa uma fórmula e a permutação com repetição a gente usa outra fórmula. Então, são esses pontos aí que a gente tem que observar. E muitas vezes tem pegadinhas para a gente identificar com a fórmula da permutação simples e às vezes não é, e vice-versa. Então, é o momento que a gente precisa observar. Então, a fórmula é fácil de fixar, exemplos são fáceis de identificar. Então, esse era o nosso assunto da aula. Espero que vocês tenham gostado e que fixe na mente de vocês e que vocês nunca mais esqueçam dessa fórmula e da diferença entre permutação simples e permutação com repetição. Então, tchau.